Eu estava vindo de serviço lá da casa da minha irmã, mas só, igual antigamente pegava serviço, era o sol saindo e até escurecer estava trabalhando, estava no serviço trabalhando. Aí eu vinha do serviço e apareceu um cachorrinho branquinho na minha frente. E nesse lugar lá a estrada lá tinha um cascalho. Eu zurrava o pé, mas assim, para jogar o cascalho, ele lá na mesma toada. Foi até ele andou muita distância na minha frente e desalou também, sem mais, sem menos, ele desapareceu. Acho assim, foi uma das coisas que eu achei que não era normal. Como se diz, uma coisa, vou dizer, praticamente do outro mundo, né? Que para aparecer de uma vez e no mesmo momento também assim, sumir de uma vez também, né? Desaparecer de uma vez. Né? Ministério da Cultura e Valorec apresentam Cine Brasil, Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Valorec, apoio Prefeitura Municipal de Brumadinho, realização Cinear, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. A cena se desfoca, revelando uma edificação histórica de tom azul. Gradualmente os detalhes ganham clareza e a torre de uma igreja emerge em foco. Uma bandeira de fitas coloridas com uma imagem sacra centralizada preenche a tela. A cena transita para uma rua serenamente arborizada e surge o título Marques, abril de 2023. A imagem se dissolve harmoniosamente, cedendo lugar a uma vista aérea da vila, onde casas e pequenas edificações beiram a única estrada pavimentada que se estende à nossa vista. A majestosa igreja Nossa Senhora da Conceição entra em foco. Sua torre, elegantemente conectada ao edifício, se eleva com a dignidade de uma sentinela espiritual. Uma placa próxima nos orienta para este lugar de significado. Junta seu gado, pode junto do meu bem. Quando eu passava na cancela da morada, minha Rosinha vem correndo e abraçar. Eu lembro dessas que eles cantavam. Quando nós chegamos para aqui, não tinha asfalto. Eni Coelho de Souza da Silva. A escola não tinha escola direita, era muito ruim mesmo. A gente não vendia nada, a gente plantava uma coisa aí e perdia lá no mato, ninguém comprava nada. Hoje não, tudo que a gente tiver, a gente vende. Trabalhando toda a vida na gente. Edivaldo Rosa Aguiar. Trabalhou foi na lavoura, na enxada, como se enxada, foice, machado. Então, quer dizer que a gente foi modificando assim, crescendo e trabalhando desse jeito, cara, para conseguir o pouquinho que a gente conseguiu, desse jeito, trabalhando mesmo na lavoura. Eu lembro assim que eles trabalhavam muito no mar, tinha que plantar arroz, feijão, milho, tudo para o consumo deles, tudo era na enxada, tudo plantado, né? Para comprar as coisas, comprava muito pouco. Arroz era limpado em pilão, você sabe o que é pilão, né? Aquele que soca tem aquele socador, pilão, a mão vem e soca, torrava café no moinho. Plantava, assim, logicamente, quase tudo, produzia quase tudo. Assim, só comprava o sal querosene, mas praticamente colhia era tudo, plantava de tudo. Galinha para vender, para comprar mantimento dentro de casa quando não tinha. Foi sofrido, viu? Eni eu conheço, sim. Aliás, a minha esposa é amiguíssima dela. E ela é aqui, trabalhadora, planta muita mandioca, ela mesmo, sabe? E ela é amiga demais da gente aqui. Ela é uma senhora guerreira também, viu? Uma guerreira, mas guerreira mesmo. Roseli de Almeida Maria Silva. Quando eu conheci ela, você vê essa mulher na enxada, trabalha, fica quieta no cantinho dela. Muito difícil até você localizar ela. A não ser que você vê a cabecinha dela no meio das plantações. Planto, igual você está vendo aí, mandioca, um pouquinho de milho só para fazer um mingau, cozinhar com igual eu falei que os seus passarinhos não deixam. Mexo minhas hortinhas, eu planto alho, planto feijão. Eu plantei tudo um pouco, quiabo, abóbora. O marido dela, que já faleceu, né? Também era um do João, conhecido como João Milote. Antônio Gonçalves Maia Filho. Da venda aqui dos Milote também, na época. A fachada do Bar da Rosa é capturada, com cadeiras e mesas dispostas no passeio sombreado.
E eu só nesse comércio tenho 22 anos que eu trabalho aqui. O meu pai era Antônio Gonçalves Maia, eu sou Antônio Gonçalves Maia filho, né? E ele foi nascido aqui. Tenho meus primos aqui ainda. E eu nasci em Belo Horizonte, mas vim para cá uns quase 40 anos, né? Quando eu vim para cá, não tinha asfalto, não tinha... poucos lugares tinha luz, né? Mas foi melhorando com o tempo, ficando, né? A luz foi chegando, o progresso, né? Bom, na época quando eu vi, eu tinha um menino que ele tinha muito problema de saúde. Aí depois que eu vim para cá com ele, a saúde dele melhorou bastante. Em 1999 eu cheguei em Marques. Aqui era era estrada pura, era uma buracaiada, você entendeu? Na minha casa não tinha energia. Morei aqui 3 anos e 7 meses sem energia, esperei luz para todos. Usava o consumo de luz meu, vela. E era uma buracaiada, você entendeu? Agora Marques melhorou bastante. Agora, esse negócio de ônibus passa aqui na porta, quiser ir para Brumadinho, você pega ele toda hora que você quiser, né? Isso aí tem uma maravilha. Asfalto vai daqui até no Brumadinho, Piedade, tudo vocês sabem, vocês conhecem isso aí, né? Então, nesse ponto melhorou demais. Porque antigamente, você saía daqui quando chovendo no Belo Horizonte para pegar o ônibus, você caía dentro do buraco aí, correndo para pegar o ônibus. Não tinha asfalto, às vezes nesse tempo chovia muito, né? Eu tinha que sair correndo mesmo. Se adoecesse o menino igual os meus aqui, o mais novo, deu bronquite, nossa senhora, era difícil. Eu saía para pegar o ônibus 5 horas, chovendo e atoleiro de barro, caindo, levantava, foi difícil. Hoje não, hoje é maravilha. A câmera nos leva a um passeio pela cidade, revelando uma academia ao ar livre, o acolhedor Bar da Rosa, uma edificação em ruínas. A câmera direciona o olhar para um montante de cana-de-açúcar, um tesouro rústico e vital da região. Nos 35 anos que eu estou produzindo cachaça. Meu pai fazia rapadura. Todo mundo que comia da rapadura, adorava a rapadura, né? Que era rapadura que é feita natural mesmo. Aí depois que nós cresceu um pouco, aí nós começamos a fazer assim, a cachaça através dos meus primos, que ensinou a gente a fazer. A produção é a produção mínima, pouca, mas é o ano todo, não para, produz o ano todo. E assim, a cachaça que o pessoal gosta demais, então a gente tem que produzir mesmo pouco, fazendo pouco ao dia, mas tem que fazer direto, porque senão não dá conta da clientela. Edivaldo posa com orgulho, segurando uma garrafa de cachaça. Desfocado no início, o canavial logo se revela em todo o seu esplendor, entre os raios dourados do sol. A câmera se eleva novamente para capturar uma imagem aérea de um campo de grama podada. Em um ângulo diferente, as serras verdejantes gradualmente se perdem no horizonte. A cena se transforma, focando em 2 galhas balançando graciosamente ao vento. Uma cena suave retrata a rua onde se encontra o Bar da Rosa. A próxima cena apresenta 3 moradoras locais de Marques, com destaque para uma delas trajando um jaleco branco. A câmera se move em um suave voo sobre a densa vegetação local, revelando uma bela cachoeira que flui com alegria. Eu me lembro vagamente, assim, quando eu tinha uns 5 anos, eu tinha um vizinho que era pintor. Então, nessa vivência ali de ver alguém pintando, é um pouco de lembrança que eu tenho. Então, fui sempre desenhando, gostando. Quadros de pintura adornam a tela, oferecendo vislumbres artísticos da vida e da natureza na região. Também já ensinei algumas pessoas também. Eu sou escultor, pintor, a minha vida toda, né? Dediquei só à arte, à pintura. Mudei para a região há mais de 30 anos atrás, justamente para pintar a região, pintar as paisagens, as fazendas que tinham, bastante fazenda na época. Algumas que eu pintei já até desmancharam, né? Ficaram só na pintura, porque até na época era foto de filme, né? Isso vai acabando, né? Como eu havia falado, além de morar aqui há bem tempo, eu dedicava um pouquinho mais
a Feira Hippie, que é onde eu exponho, né? E ganhava meu dinheiro, vendia meus trabalhos e tal. De algum tempo para cá, eu vim dedicando um pouquinho mais a meu trabalho na região, né? Então, tem esse lance de turismo na região, né? Então, os próprios Arambi, que é um lugar de turismo, fora as pousadas, a própria Piedade, que tem uma igreja lá de mais de 300 anos, né? Já pintei todas as 2 igrejas lá de Piedade. Então, falar sobre essa questão de turismo na região, muito bacana, né? Surgem os créditos na tela, encerrando essa jornada visual por Marques. Equipe, direção, Inácio Neves, Rafael Chaves. Câmera, Rafael Chaves. Produção, técnico de som, Rangel Moreira. Assistente, Guilherme Melo. Montagem e edição, Rafael Chaves. As cenas finais nos mostram os entrevistados do filme.